Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, CMO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Estamos na nossa 7ª temporada do podcast com o tema Interoperabilidade em Anestesia, conectando dados, elevando valor, menos burocracia, mais precisão. Antes de apresentar o meu amigo que está aqui, prazer de falar com o Fábio, quero chamar vocês para lembrar de escutar as nossas outras temporadas. São 6 temporadas, tem muita informação, muito episódio sobre tecnologia, negócios, assistência, fluxo de caixa, todos os temas que interessam a nossa comunidade de anestesistas. Bom, hoje eu tenho o prazer aqui de falar com o Fábio Feltrin. Ele é médico anestesista pela Santa Casa de Campo Grande, fez DOR na Unesp Botucatu, fundador e gestor do grupo ASA desde 2012 e fundador e CEO do Volan desde 2020. Fábio, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre ciclo de receita, faturamento, glosa, fluxo de caixa e a interoperabilidade que precisa para fazer isso tudo. Cara, muito bem-vindo. Se apresente como você gosta de se apresentar e fala um pouco aí dessa tua história como gestor e criador do Volan, que com certeza foi para resolver uma dor grande que vocês deviam ter aí no grupo ASA, né, cara? Justamente. Bom, Jorge, primeiramente, muito obrigado. Sempre é muito bom e de explodir a cabeça essas conversas que a gente tem aí, né? Com você, com o Diógenes e com os colegas aí espalhados pelo Brasil. A gente se conhece, cara, acho que a gente está trocando ideia desde 2018, se eu não me engano, ou 2019, quando foi aquele primeiro Anestesia 4.0, né, aí em Florianópolis e tal, quando a gente se conheceu pessoalmente. Cara, eu gosto de me apresentar como anestesista, né? Essa, no fundo, é o que está na alma. E, em segundo lugar, talvez como empreendedor. Hoje, talvez, o empreendedor fala até um pouco mais alto, no momento da carreira, estou até focado mais nisso do que propriamente fazendo anestesia em si. Mas ainda vou para o centro cirúrgico bastante, né? Ainda estou bastante no dia a dia. Eu me formei aqui em Campo Grande, Santa Casa de Campo Grande, em 2002, e então fiz residência 2 e 3, fui a última turma aí com 2 anos de residência. Em 2004 eu parti para Botucatu, fui lá para a Unesp fazer DOR, foi quando eu fiz o meu TSA. E aí em 2005 eu comecei a trabalhar aqui num grande grupo de anestesia aqui, e sempre já olhando essa parte de gestão, administração do grupo e tal, já exerci algumas funções aí. Mas em 2012, acho que foi a grande virada quando eu tive a oportunidade de fundar o meu próprio grupo, né? O ASA Anestesia. E em 2012, então, a gente criou o ASA e ali eu comecei também a fazer gestão da anestesia, né? Não só a gestão, não só essa gestão financeira para fora, mas eu gosto de falar assim, a gestão financeira para dentro, né? Quando a gente prepara tudo que a gente produziu para ser enviado aí para os convênios e tal. E Campo Grande, a gente não tem cooperativa até hoje no estado. Né? Mato Grosso do Sul não tem cooperativa. A gente faz o faturamento direto com o convênio. Então, ali eu já tive que começar a aprender a fazer essa parte de organizar a informação para mandar para os convênios. Né? Então, aí que começou a surgir o Volan, ainda em 2012, quando a gente começou a aprender a fazer isso, de preparar essa informação para ser enviada para o faturamento. Então, a gente começou a desenvolver um sisteminha ali para uso do próprio ASA. Mas a coisa foi ficando bom, né? Foi ficando muito em cima do uso do dia a dia, a gente foi aprendendo bastante. Em 2020, então, decidi tornar isso comercial, percebendo que essa dor de preparar essa informação para faturamento, ela não era só do ASA, ela era meio que geral nos grupos do Brasil todo, né? E aí, em 2020, a gente criou o Volan, e aí já começou a ter cliente. Hoje já estamos espalhados aí no Brasil inteiro, quase todos os estados. Então, tem gente usando aí o Volan para faturar, já somos o sistema de faturamento de 3 cooperativas de anestesia, e
E o mais engraçado de tudo, o mais legal de tudo é que o que eu achava que a gente já fazia direitinho lá no ASA era só a ponta daí do iceberg, né? Porque fazer faturamento médico para grupo de anestesia é complicado, cara, porque cada convênio, em cada lugar tem um jeito de tratar a informação. Não é tão fácil, não é tão simples, não. É isso. Acho que eu me delonguei um pouco mais aí. Não, mas é essa a ideia, assim, cara. E aqui onde eu trabalho, a gente também não tem cooperativa, a gente que faz o faturamento. Cara, a gente atende praticamente toda a cidade, né? A Todos os maioria convênios. dos convênios. Cara, cada convênio é um jeito, é um documento, é diferente, a tabela é uma, aí dentro do mesmo hospital eles têm vários convênios, cada um tem o seu jeito de fazer, então às vezes não é nem é para cada hospital. Não, dentro do hospital você fatura de 10 jeitos diferentes dentro do mesmo Exato, hospital. cada convênio é de um jeito, né? Cada É um convênio em cada negócio lugar. É um negócio assim, é Surreal. totalmente esquizofrênico, cara, o faturamento, não só da anestesia, da parte médica em geral. E aí, cara, eu queria trazer um dado, eu não sei se o pessoal se lembra disso, mas alguns anos atrás, antes da pandemia até, a GE tentou trazer o sistema deles de ficha de anestesia, que vinha já conectado ao monitor e o aparelho de anestesia, o Centricity. Né? Eu lembro. Fizeram toda uma iniciativa. Você sabe por que o sistema não funcionou? Porque ele estava previsto para você usar uma tabela e faturar só uma tabela. O sistema não deu certo no Brasil, porque o cara diz assim, não, então aqui a gente tem 5 tabelas diferentes no hospital. Assim, como 5 tabelas? É um sistema lá americano, europeu, sei lá de onde que é, onde eles têm uma tabela no país inteiro, todo mundo segue a mesma. Todo hospital é a mesma tabela. Cara, aqui na Nestec a gente tem 16 tabelas diferentes em uso. 16 tabelas. Isso E tá além falando só da disso, tabela. só de tabela de convênio. Só que ainda tem o cara que vai lá e ele cria o seu código, que é o pacote do cirurgião X, o pacote do cirurgião Y, aí eles fazem uma salada de código que depois assim é um negócio que é impossível de você entender e decifrar. Cara, é um negócio assim que é bizarro, é surreal a complexidade disso. Aí um tem redutor, o outro não tem redutor, um é o redutor de tantos por cento, aí tem o adicional noturno, tem o plano que não paga o adicional noturno sobre aviso. Cara, é um negócio que deveria ser simples, mas é algo extremamente complexo. E cada uma dessas 16 tabelas, ela pode ter cada uma um valor diferente, né? A gente não é porque são só 16 valores possíveis, não. O convênio não, é um valor pagar... diferente. E tem tabela que daí não reajusta, ou essa aqui reajustou 5%, a outra reajustou 6%. Então, Cada convênio é de um jeito, é uma negociação, e cada convênio em cada lugar, tá? Não é cada convênio, lugar. Tipo assim, a CACI é igual no Brasil inteiro, não. Cada lugar é um jeito de fazer, é uma negociação e tal. Então, nesses 4 anos de Volan aí, a gente aprendeu muito, muito, muito mesmo. Hoje eu falo assim, com o maior orgulho, que eu acho que é difícil encontrar um sistema que faz XML como o Volan está fazendo, com a expertise que o Volan tem, essas pessoas daqui realmente, o time é enxuto, mas é maravilhoso nesse sentido. A gente alcançou uma capacidade de fazer XML, de fazer esse faturamento, que hoje eu estou muito seguro disso, né, do que o Volan vem apresentando nessa parte. E a gente tem vários grupos que contratam a Nestec junto com o Volan, com o foco principal em otimizar faturamento, reduzir fluxo de caixa, reduzir glosa e melhorar resultado financeiro. Né, cara? Exato, porque aí a gente já pode falar de cara sobre a famosa interoperabilidade, né? Isso. Hoje eu vou gaguejar nessa palavra, porque eu até vou escrever interoperabilidade. Por quê? Porque você pensa num cenário onde o anestesista ele só faz a ficha de anestesia. Ele vai lá, ele pega o iPad dele, abre o OXREG, faz o OXREG, coloca ali as informações. A hora que ele acaba a anestesia dele, a hora que ele finaliza, pronto, o Volan vai lá, pega essa informação,
da anestesia realizada e já inicia o processo de faturamento, né? Então, o anestesista ele não precisa fazer mais nada, ele só precisa pegar, fazer isso, e a partir dali ele tem um dashboard na palma da mão, ali no celular ou no iPad, onde ele acompanha em que fase do faturamento que está aquela anestesia que ele produziu, né? Ele consegue olhar isso em tempo real e tal. E só se preocupando em fazer a ficha de anestesia, que no fundo é o que a gente tem que fazer, é registrar, fazer um registro bem feito da nossa anestesia, né? E aí, hoje, o ASA, ele trabalha assim, às vezes me perguntam, mas você usa o Volan o dia inteiro? Não, eu mesmo uso o Volan uma vez por dia, tem dia que eu nem olho o Volan, como gestor, tá? Porque eu fiz a ficha de anestesia, essa informação ela foi automaticamente para dentro do Volan. A cada um dia, 2 dias, eu vou lá e olho, dou uma olhadinha em que pé que tá, para fazer uma previsão de fluxo de caixa, para saber quanto que tem para receber daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 8 meses, dependendo do convênio, né? A gente sabe que tem convênio que demora um monte para pagar e tal. Para dar um puxão de orelha ali em quem está no time, se está demorando para fazer o envio da guia para o convênio e tal. Então, a minha função no Volan é essa. Como anestesista, eu faço anestesia, o dado vem automaticamente para dentro do Volan e eu só acompanho a partir dali como está o processo de faturamento. Ô, Fábio, você consegue dar uma estimativa para os nossos ouvintes assim, de quanto tempo você reduz esse ciclo de faturamento com esse tipo de automação que a gente tem na Nestec e Volan? Porque não só a gente tem isso em vários outros clientes, né? Você pode dar a ideia, a realidade de vocês do ASA, mas também de outros clientes. Eu não, a resposta é não e sim, porque eu não consigo falar assim exatamente em quanto tempo eu vou economizar, porque eu não sei em que fase, qual é o grau de adoção digital que essa empresa tem. Mas vamos pegar o pior cenário, onde o colega ele faz ficha digital, ficha na mão, ficha de papel, e não faz nenhum tipo de registro, né? Ele simplesmente faz anestesia e torce para que em algum momento ele receba aquela anestesia. Tá? Em primeiro lugar, esse colega, se ele não faz nenhum tipo de controle, estima-se que ele está perdendo em torno de 15% a 20% da produção dele. 15% a 20%. Perfeito. Ou seja, um dia por semana ele está trabalhando de graça, mais ou menos. Tá? Porque os convênios... Isso entre o que ele não paga, o procedimento adicional que é glosado, o que ele não recebe, sem falar em demora para receber. É só o que ele realmente não recebe. Falando só de tempo. Eu não estou falando assim, a demora, não. Por quê? Porque, primeiro, a gente não sabe quem que está enviando a informação para o convênio. Então... ele vai lá, ele fez uma videoidioma, tem 3 códigos, porte 6, porte 5, porte 5. De repente, o fatorista mandou só 2. Ou, de repente, ele mandou só 1 código. Né? Pô, dá uma bela grana que está ficando para trás. Né? Então, corre o risco do hospital não mandar o código certo, né? mandar incompleto. Uma vez, corre o risco do convênio fazer a tal da glosa administrativa, onde simplesmente o convênio glosa para trabalhar com o seu dinheiro. Se você não reclamar, passa batido. Né? E corre o risco de se perder informação em algum ponto do caminho. Entendeu? Nesses casos, onde você não faz nenhum tipo de controle, ficha de papel, você está perdendo de 15% a 20% da produção. Aí tem aqueles grupos que ele faz a ficha de anestesia, tal, o colega faz a ficha, e ele faz uma anotação no livro, ou ele faz um recibinho ali. Ou seja, ele vai lá, ele anota o código que ele fez, a anestesia que ele fez, e essa informação vem normalmente um secretário, uma fatorista dele, pega esse livro, ou pega esse check-in, né, esses recibos, e transferem aquilo para uma planilha de Excel. E aí ela vai fazendo algum tipo de controle. Pagou, não pagou e tal. Então aí também ele está perdendo bastante, porque às vezes ele não anotou os 5 códigos, os 4 códigos que ele fez. Ele vai lá, anotou só 1. Ou é muito comum, o cara vai lá e escreve assim no livro. Revascularização do miocárdio. Ponto. Não escreve mais nada. Mas a revascularização a gente sabe que tem a toracotomia, tem a própria ponte de safena, tem o consec, o sinsec, tem o acesso central, tem a PAM e tal, tudo isso ele está
contando com a sorte de que alguém disseque aquele código em vários. E aí contar com a sorte é meio complicado, né? E aí essa informação, ela também pode se perder, porque às vezes ele anotou tudo certo, mas a faturista, na hora de passar lá para a planilha de Excel, deu uma puta preguiça nela. Ela, no todo, 5, ela passou 2 só pro código, entendeu? Para a planilha. E aí eu complemento por planilha, né? Será que quando voltar, vamos imaginar assim, o cara, ele anotou certo, tá? Os 5 códigos, o faturista passou certo para a planilha, e aí, na hora de conferir, o convênio, em vez de 5, pagou 4. O que é mais fácil? Nós estamos falando de seres humanos, tá? O que é mais fácil para o faturista? Apagar aquela linha de Excel ou fazer o recurso da glosa, que vai dar um baita de um trabalho para ela? Então, se teve lá, sei lá, 20 recursos, ela paga 10 e ela faz 10. Você nunca vai ficar sabendo. Nunca. Ou você vai lá conferir o que você anotou no seu recibinho, com a planilha, com o pagamento. Não vai. Exatamente, entendeu? Então, eu não sei em qual grau de digitalização que essa empresa está. Tá? Então, ele pode estar perdendo em torno de 20%, ou ele pode estar perdendo um pouquinho, se ele já tem um processo bem feitinho, apesar de mandar um processo bem feitinho, se ele faz a conferência e tal. Com relação a tempo, tá? Com o Volan, eu consigo enviar uma guia para o convênio muito rápido. Então, eu fiz anestesia hoje, junto as informações, 1 dia, 2 dias depois, eu já consigo enviar essa guia para o convênio. Sem o Volan, você consegue fazer isso? Sim. Só que exige que você tenha um processo do seu time de faturamento muito mais apurado, né? Muito mais azeitadinho, tá? Porque ele é trabalhoso, você tem que juntar várias informações, aí você vai montando o lote, ainda mais agora com o lote, né, que o convênio e a ANS nos obriga a fazer essa troca de informação de maneira digital. Você monta o lote, aí depois você envia o lote, tal, com o Volan não, você já consegue fazer esses passos de uma maneira muito mais rápida. Então, se você é do time, a empresa é do time que espera juntar todas as guias do mês para mandar, pensa que a informação do dia 1, 2, 3 do mês, ela está indo só no dia 30, ao passo que ela poderia estar indo lá no dia 5, dia 6. Então, nesses casos, eu encurto o processo de faturamento 20 dias, 25 dias. Ou melhor, desculpa, só o processo de enviar a informação. Aí tem o tempo do convênio, né? E aí, depois que o convênio devolve, faz o pagamento, tem o tempo da conferência. Ah, beleza, o dinheiro já está na conta. Mas quanto tempo eu demoro para fazer essa conferência, para perceber que teve uma glosa, para perceber que teve um pagamento faltando? Com o Volan, a gente economizou essa parte da conferência em torno de 80% do tempo. Ou seja, eu consigo fazer ela até 5 vezes mais rápido. Por quê? Porque eu pego a planilha do convênio, a planilha de pagamento, faço uma conferência automática dentro do Volan. Então, vamos supor, de 200 procedimentos, automaticamente ele já identifica ali o pagamento correto de 80%, 160%, só sobra ali para o faturista fazer a conferência manual, é onde tem a glosa, onde tem tudo, ali em 20%, de 10% a 20% dos pagamentos. Né? Então, a gente consegue encurtar esse processo em torno de 5 vezes mais rápido, e depois a gente segue a parte de recurso de glosa, aquela parte toda, que a gente já faz tudo dentro do próprio Volan. Então, são vários pontos de melhoria. Vários pontos. Eu queria chamar a atenção aqui de algumas questões, cara. Eu uso isso muito na parte científica, né? Que eu sempre falo assim, que você fazer gestão por amostragem é você ter uma amostra de como se faz uma gestão bem feita, tá? Então, quando você faz na planilha, por mais que você tenha um processo aumentado, a coordenação ela vai lá e ela vai dar uma olhada em alguns procedimentos. Você não vai ter dupla checagem. Ou se você tem dupla checagem, é porque provavelmente você estava perdendo tanto dinheiro que vale a pena pagar 2 pessoas para fazer a mesma coisa.
Se você tem um processo já melhor, você tem a pessoa que ela está usando o tempo dela para fazer uma checagem de amostragem. Uma amostragem, em geral, é de 5 a 20%. No Tá? máximo. No máximo, né? Então você está tendo uma amostra de como que é fazer uma boa gestão. Tá? Porque uma gestão de 100% dos códigos é só com automação que você vai conseguir fazer, né, cara? Que é um sistema tipo o Volan. Então, além desses benefícios que você está falando, ainda você tira pessoas do processo e a tua folha de pagamento de RH também deve diminuir, porque você vai precisar menos pessoas para fazer todo esse fluxo que tem. Teve clientes, cara, que a gente sabe que só o quanto eles deixaram de pagar funcionário, faturista, para ir no hospital, pegar os papéis, levar para a clínica, repassar para um sistema, para depois mandar. Só o que eles deixaram de pagar de RH, eles pagaram a Nestec e o Volan, cara. Tem vários casos desses, né? Porque você pensa que ainda acontece de ter essa conferência por parte da empresa e tem toda uma transferência de informação em malote, cara. Tem empresa... Isso melhorou muito nos últimos 2, 3 anos, até por força de lei, de obrigação da ANS e tal. Mas tem empresa que o cara faz anestesia lá no interior, aí sai um malote da cidade, vai para a capital para levar os papéis, para fazer faturamento pela cooperativa ou pelo convênio, enfim, isso. Ainda bem que a ANS está finalmente normatizando tudo, isso está acabando, né? Mas pensa só no custo que é isso. E esse corre-corre no hospital, né? Sim. Esse corre-corre, você vai de um hospital para o outro e tal. Para mim, a maior vantagem desse nosso jogo junto aí, da Nestec do Volan, é que, primeiro, o anestesista ele só vai fazer a ficha de anestesia. E ele é obrigado a fazer a ficha de anestesia. Né? Então, não tem como ele não fazer. Porque a enfermeira vai pedir na sala de recuperação. Né? O torcedor fez a ficha. O torcedor disponibilizou a ficha. Alguma coisa nesse sentido. Né? E aí, ali já starta o processo. E aí é muito fácil, porque a minha faturista, ela olha assim, a X-Reg tem 70 procedimentos hoje no ASA. Volan tem 68 registrados. O que aconteceu? Onde estão esses dois? Né? Antes, a gente não tinha como fazer essa conferência muito fácil. Eu até fazia. Eu sempre falei que a gente precisa ter, independente da tecnologia ou não, o hábito da rede de segurança, onde eu checo a informação de duas fontes diferentes. Então, como que eu fazia no ASA? Olhava os registros, no meu sisteminha antigo lá, nem tinha Volan, nem tinha Nestec. Eu olhava os registros no sistema, então fiz 14 anestesias, e olhava o mapa de internação do hospital. Né? Nossa sede era dentro do hospital. Aí internou 16 pacientes. Puta, alguém esqueceu. Aí corre o olho lá. A dona Maria das Dores aqui, ela não fez uma cirurgia, foi uma internação clínica que aconteceu. Beleza. Então, 15 cirurgias, 15 registros e tal. Então, a gente sempre trabalhou com essa rede de segurança e eu acho importante, apesar da tecnologia, continuar tendo ela. Bater uma conferência ali com uma passada de olho numa outra fonte de informação, que normalmente é o mapa cirúrgico, é uma boa fonte. Né? Uma boa fonte de informação. Não. Cara, um conceito que a gente tem falado aqui no podcast, que a gente lançou um dash de calculadora de ROI, né, sobre faturamento, coisa dentro do nosso Analytics da Nestec, que é um conceito que às vezes não é muito do dia a dia do nosso ouvinte, que é o anestesista, que é o conceito do fluxo de caixa. Porque às vezes você fala assim, não, aqui a gente recebe tudo que a gente faz, ou praticamente tudo que a gente faz. Cara, mas você recebe em quanto tempo? Você receber depois de um mês, ou você receber em 8 meses, ainda mais no Brasil, com a inflação do jeito que é, cara, é uma diferença gigantesca. Tem empresa que vende, que está vendendo, que está crescendo e que quebra por falta de gestão de fluxo de caixa. Que chega uma hora que você não tem dinheiro para pagar as pessoas, pagar os funcionários, pagar fornecedor. Como que vocês olham no Volan para essa questão do fluxo de caixa, cara? Que é assim, se você pegar uma empresa
Não estou falando de serviços médicos em geral, mas uma Uhum. empresa, cara, o caixa é rei. Caixa é a coisa mais importante dentro da empresa, porque é o que vai dar a saúde financeira da empresa. Então, se você não tem uma boa gestão do fluxo de caixa, se você deixa recebíveis lá para diante, cara, você tem um problema muito grande. E isso é uma realidade que a gente normalizou como médicos. A Pois gente é, faz um negócio e recebe daqui a 6 meses. Cara, isso não é normal. A gente normalizou isso. Como que vocês olham para o fluxo de caixa aí dentro do volante? olha, você usou a palavra perfeita. A gente normalizou isso, tá? Então eu tenho um dashboard aqui que eu deixo sempre para o final das minhas demonstrações do Volan aqui, que eu tenho um gráfico onde eu mostro o tempo que eu demoro para receber. É a curva de recebimento, né? Ou seja, eu comecei com 2.000 procedimentos naquele mês e quanto tempo eu demoro para esses 2.000 virar zero, né? Eu receber, finalizar aquilo. Então tem convênio aqui que é 8 meses, cara. 8 meses, assim, o grosso, né? E aí depois ele deixa coisa para trás. Por que a gente... O fato da gente ter normalizado é bom, porque eu imagino que se acontecer alguma coisa com a minha empresa, eu quebrei o contrato com aquele convênio, eu tenho 8 meses de poupança para receber ali, né? Nesse ponto a gente meio que normalizou, porque a empresa ela se estruturou de uma maneira que ela não precisa do dinheiro imediatamente, né? Então, as empresas em geral de anestesia, eu não sinto que o fluxo de caixa é uma dor imediata. Não é como a dor que eu tenho aqui no Roland. Como startup, a gente sabe que o fluxo de caixa é muito mais perigoso para a gente. Nas empresas de anestesia, eu não sinto tanto isso. O cara, quando ele está começando uma empresa, ele demora para receber do convênio, ele tem que começar a pagar plantão, ele se equilibra em 1, 2, 3 meses, pronto, a empresa engrena e vai. Porém, a coisa mais importante é quanto de dinheiro a gente deixa, ou a gente está pagando em juro, ou a gente deixa de estar ganhando num país como o Brasil, né? Onde essa demora de recebimento chega a um ano. Um ano. E o convênio faz de propósito, né? A gente sabe que o convênio faz de propósito. Ele trabalha com o seu dinheiro. Sim. Ele Ele tá demora. gerando dinheiro com o que ele não tá te pagando. Claro, ele está gerando. E tem, inclusive, operações financeiras que são feitas com isso e tal, entendeu? Então, qual é a vantagem do Volan, na minha opinião? Primeiro, ele joga luz no problema, né? Eu te mostro o dashboard, assim, você vê assim, brilha. Cara, eu tô, sei lá, esses 400 mil aqui que esse convênio está demorando para me pagar, põe isso aí, sei lá, juro de hoje, 1% ao mês, eu poderia estar pagando todo o meu time de faturamento só com esses 6, 8 meses de atraso aí. Olha que absurdo, né? Sim. Então, essa é uma das vantagens. O Volan joga luz sobre o problema. Segundo, no momento que você sabe do problema, ele pode virar uma arma na negociação. Exato. Para a gente, o principal benefício é usar isso como uma arma de negociação. Porque você senta na cadeira do gestor do convênio, você vai brigar por tabela e tal, ele vai negar aquela coisa, aquele cabo de guerra, todo mundo já passou por isso. Mas aí é um argumento. Pô, mas ó, eu tô com 8 meses, 10, 12 meses de atraso para receber assim, pô, melhora um pouquinho aqui, aí a gente mantém esses 8 meses e tal, entendeu? Então é uma boa arma, é uma excelente arma. Eu te digo que é o que a gente mais usa, essa parte do fluxo de caixa, uma vez que a empresa já se equilibrou, né? Já entendeu que aquele fluxo de caixa é assim mesmo, entendeu? E nas empresas de anestesia, eu acredito que a maioria é assim. Não sinto isso como uma grande angústia dos nossos colegas, tá? Porque Mas quando eu falo disso, estamos deixando dinheiro na muito, mesa, né, cara? muito, muito. É o que você falou, a gente normalizou uma situação que não era para ser normal, entendeu? Mas quando a gente mostra o dado, o colega, caraca, né? E aí eu dou essa sugestão. Cara, eu sei que vai ser difícil você equilibrar isso, né?
Mas se você usasse esse fluxo de caixa como um argumento numa negociação, entendeu? Sabe um jeito que a gente usou legal aqui? A gente começou a perceber que o fluxo era uma angústia muito grande para os cirurgiões, entendeu? Porque aí eles não têm tanto controle assim. O cara fazia uma cirurgia, aí ele percebe que ele demora 4, 5, 6 meses para receber daquele convênio. Só que no hospital vizinho, ele demora 3. Num ele demora 4, 5, no outro ele demora 3. Ele falou assim, pô, eu vou operar ali. Eu vou operar ali porque ali o pagamento é mais rápido. Aí eu venho para o gestor, que eu quero que o cirurgião opere aqui, né? No meu hospital. Sim. Eu vou para o gestor do hospital e falo assim, cara, sabe por que o cirurgião não está vendo? Sabe por que a gente não está com o centro cirúrgico cheio? Porque você está enrolando no seu processo de faturamento. Lá ele recebe em 2, 3 meses, aqui ele recebe em 6. Vamos agilizar esse processo de faturamento? O que eu posso fazer para te ajudar a agilizar esse processo de faturamento? Aí o cara começa a se mexer, porque nem o hospital sabe. Nem o hospital sabe que isso está acontecendo. A gente ainda está num momento de muita desorganização de várias partes. Assim. Perfeito. Não, cara, e a gente fala muito isso na Nestec, né, cara? Nós somos uma empresa de dados. Informação é poder, entendeu? Informação liberta, cara. Tá? É isso que você está falando. Eu tenho aqui claramente, então, ó, com um convênio A ou com o hospital X, eu faturo e recebo tudo em até 3 meses. No outro, eu demoro 6 meses. Cara, qual que é o primeiro lugar que eu vou deixar de atender? Ou que eu vou, se tiver alguma negociação, alguma coisa, você vai estar municiado de informação, cara. E contra dados não tem argumentos, né? Não é porque eu não gosto ou desgosto. Eu falei, cara, simplesmente aqui eu demoro o dobro para receber do que no outro. Eu tenho que ganhar mais aqui. Aqui você tem que me pagar mais, tem que me dar alguma outra vantagem, você tem que me dar algum outro benefício. Então isso vira munição, né? Que a gente fala, né, que o nosso Analytics, o nosso Dash é um Dash de munição para qualidade, para assistência, para operação, porque daí eu mostro lá que você falou, cara, a tua taxa de ocupação de sala é de 5 horas por dia. O que você está fazendo no resto do dia? O teu custo fixo é o mesmo. Você tem 12 horas de custo fixo, você está usando 5 horas. E o resto? Melhor você fechar 1 ou 2 salas do que espalhar esse movimento, exatamente. Sim. Pô, eu uso muito o dashboard de vocês, cara. Eu uso muito, assim, para falar de qualidade, para sentar com o gestor. Cara, tem instituições que a pontualidade depois das 7 horas da manhã é de 40%. Só começa no horário às 7 da manhã. Dali em diante, a maior parte das cirurgias estão atrasadas. Eu falei, cara, eu não sabia disso. Eu falei, pô, tá aqui no não é uma opinião, né? Tá aqui, é só você sabe uma coisa que a gente usa que é muito legal? Só é possível quando trabalha junto o Volan com a XSEC, com a Nestec. Porque o que eu faço? Eu pego horário de início e horário de final de cada anestesia. Início e fim. E na ficha de anestesia, a informação é muito fidedigna, né? Ninguém vai colocar muito diferente do que realmente aconteceu. Então eu pego lá, a primeira cirurgia começou às 7h15 e acabou às 9h30. Aí a segunda foi começar às 10h40 e acabou meio-dia 10. E assim. E aí eu pego isso e pego a quantidade de horas do plantão. O plantão é das 7 às 19, só que efetivamente fazendo anestesia, ele ficou 8 horas, 7 horas, esse colega, entendeu? Então eu consigo calcular um índice de ociosidade, tá? Eu não sei nem se ociosidade é uma boa palavra, porque não é que esse cara ele tá ocioso porque ele quer, ele está ocioso porque demora para limpar a sala, ele está ocioso porque teve um plantão mais calmo, enfim, tem vários motivos para ele estar ocioso, mas beleza. Mas você concorda que no mesmo hospital, os colegas têm que ter um índice de ociosidade muito parecido? Sim. Né? Se a gente está no mesmo plantão, o nosso índice tem que ser parecido. Então, se o meu é 40, o seu vai ser 44, o do outro vai ser 36, então vai ser muito parecido, certo? Só que se
rotineiramente, né, a gente tem um colega que o índice de ociosidade dele é maior do que a média do grupo, sempre. Então, a média do grupo, sei lá, é 40, e a dele é 155, 58, 52 e tal. Aí você tem uma informação objetiva. Você junta com aquela informação subjetiva que todos nós temos. Puta, aquele cara quebra a mão. Aquele cara pode ir pro serviço. Entendeu? Então é legal. Você junta uma informação super objetiva com uma informação subjetiva, e aí você pode ou não chamar atenção ou propor alguma mudança, né? E aí, a hora que você junta a informação financeira, fica mais legal ainda. Porque você pega um cara que ele é mais ocioso que a média do grupo, todo mundo acha que ele é um cara que quebra a mão, só que ele é o cara mais produtivo do grupo, porque ele faz essa anestesia mais de porte maior, ou alguma coisa nesse sentido. Você fala, puta, o cara é um quebra-mão, mas olha aqui, ó, olha o tanto que ele me entrega de retorno financeiro, enfim. Ou você não faz nada, mas só o fato de você ter informação para poder tomar decisão, que eu acho que é o bacana. Esse é um exemplo interessante, assim, cara. A gente está fazendo para o Observatório da Anestesia de Valor, que vai sair agora para o Copa, uma análise bem legal sobre ociosidade, custo fixo, custo variável, break-even, sala cirúrgica, trazendo esses conceitos, né? E uma coisa que a gente tem observado, que a gente falou, eu faço muito cirurgia cardíaca, tá? Quanto tempo demora para limpar uma sala depois de uma cardíaca? Cara, é 1 hora. Até tirar todo aquele material, tem sangue, tem sec, cara, é um monte de coisa. Exato. Então, você olhar turnover de sala de maneira com média, sem olhar se o procedimento é de pequeno, médio ou grande porte, se o paciente é de isolamento ou não, tem muitas variáveis. A média é aquele número mentiroso, né, cara? Você está dando aí um exemplo que é uma ciência de dados, né? Você vê a ociosidade, você vê uma avaliação subjetiva, você vê uma avaliação financeira. Pô, às vezes o cara ele faz procedimento, faz só prótese de quadril, de joelho, pô, cirurgia que demora 40 minutos para limpar. Aí tem outra prótese de quadril depois, demora 20 minutos só para abrir aquelas caixas de material. Então, assim, a gente tem que realmente entender do negócio para ver quais são... não, o número puro e simples ele não adianta. Mas se você está lá dentro da operação, você sabe, né? Você acaba... E ter o dado, cara, o dado te dá munição, né? Então você tem os argumentos, né? Fábio, queria falar um pouco sobre interoperabilidade, que para o sistema, para a Nestec e Volan funcionar, a gente entrega o dado, ele se mantém, é um dado que ele mantém a integridade, que é um conceito bem importante sobre interoperabilidade. Você vai passando o dado, então a gente entrega para vocês levam ele para o convênio, e aquele dado ele é íntegro, ele é a mesma coisa no decorrer, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem sobre interoperabilidade, né? Eu sei que vocês têm outras interoperabilidades, né? A gente acredita aqui que a interoperabilidade é um desafio maior que a própria inteligência artificial, né? Porque tem muitas dificuldades, tem vontades, tem interesses das empresas, né? E na interoperabilidade você sempre depende do outro. É impossível eu interoperar com o Volans só eu querendo, né? Os dois lados têm que querer, e aí você já entra em conflitos de prioridades, interesses, egos e uma série de questões. Como que você vê essa questão da interoperabilidade? Jorge, eu acho que é hoje o maior calcanhar de Aquiles de um fluxo contínuo e completo dessa parte de faturamento, né? Porque é a frase que você usou e que o Alexandre, meu CTO aqui, me fala toda vez. Se as duas pontas quiserem, vai acontecer. Se uma ponta não quiser, acabou, não adianta, não tem muita mágica que você vai fazer, né? Então, hoje, o dado vem da Nestec, bonitinho, íntegro, como você disse, cai dentro do Volan. Mas aí eu preciso fazer essa conexão com os convênios, né, com as operadoras de saúde. Aí começa toda a novela, né? Apesar de eu ter a ANS que
normatiza essa troca de informação, né? O TIS, o TIS que todo mundo fala, é troca da informação na saúde suplementar. Então, a ANS ela padronizou através do TIS essa troca de informação. Vejo que o futuro nessa parte é muito promissor, porque tem a ANS dizendo como tem que ser feito. Só que a gente não chegou nesse futuro ainda não. Tá acontecendo, né? Deu uma acelerada boa nos últimos 2, 3 anos, mas ainda não chegou, entendeu? Hoje mesmo eu estava numa conversa com uma cliente nossa, que vai ser cliente de vocês também, que está sofrendo horrores por não ter justamente essa interoperabilidade. E o mais engraçado dessa história é que ela não tem a interoperabilidade dentro do próprio sistema da operadora. Olha que engraçado. Ela entra no sistema, ela tem que pedir a guia. Aí, alguém autoriza essa guia, devolve para ela, aí ela faz anestesia, aí ela volta para executar a guia no mesmo sistema, mesmo nome, tudo, ela tem que refazer todo o dado. Então, tem que digitar tudo de novo o nome do paciente, a data de nascimento, a cirurgia, entendeu? Então, nem o próprio sistema ele interopera com ele mesmo, olha que maluco, né? Então, como que nós vamos resolver esse problema? Eu acho que é só com paciência, achando os melhores parceiros, por isso que essa nossa iniciativa para o Congresso Paulista, né, de conversar sobre esse ecossistema da anestesia, ela é fundamental, tanto para a gente mostrar para os nossos clientes, mas ela é mais importante no back, né, na parte de trás, porque a gente sabe que os nossos times trabalham para que esse dado venha de maneira fluida da Nestec para o Volan, do Volan para a operadora, do monitor para dentro da ficha de anestesia, né? Tem uma coisa que eu acho que é engraçado, que parece que é fácil, né? Que é sair do RP hospitalar para ir para dentro da Nestec. Parece que é simples, né? Pô, mas para esse dado sair lá do TASI, do MV, para ir para dentro da Nestec, depois da Nestec para ir para o Volan, a gente sabe o suor que isso dá, porque a gente quer muito fazer, só que essa visão ela ainda não é compartilhada pela indústria inteira, né? Tem gente que se acha dono do dado, né? O dado é meu, tá? Não, o dado é do paciente, o dado se todos nós cooperarmos, né, o dado é contínuo, tem que ser contínuo. E aí, né, os grandes prontuários, eles não estão dando muita bola para isso, porque eles já estão sediados lá no hospital, o negócio dele é vender para o gestor do hospital, assim, é outro core business, é outro modelo de negócio, e aí, como a integração sempre depende de dois lados, as coisas às vezes não andam de maneira adequada, né? Bom, Fábio, cara, te agradeço, muito obrigado, a gente já está chegando aqui no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse aqui um contato e uma mensagem final para os nossos ouvintes aí. Deixa um contato teu, da Volan, como que o pessoal te acha, qual é a melhor forma. Eu acho que hoje a gente é muito achado pelo web mesmo, né? volan.com.br, volan.web.br, ou só digitar lá no Google Volan, e pelo Instagram, nosso perfil no Instagram, tem muito colega anestesista que fala por ali. Então, eu acho que o Volan, ele foi construído dentro de uma empresa de anestesia, e hoje ele está sendo melhorado e ampliado sob o uso de vários clientes anestesistas aí espalhados no Brasil inteiro, entendeu? E se você tem aí uma vontade de digitalizar o seu processo, de melhorar e de, principalmente, deixar de perder dinheiro, perder tempo, de perder informação, de perder poder de negociação, eu acho que esse casamento aqui, Volan e Nestec, é um baita do caminho. E lá no Copa, né, quem for visitar o Copa, acho que vale a pena passar ali no nosso stand para ver em tempo real ali a informação fluindo do pré-operatório com o IANESTES, passando pelo XREG, chegando no Volan, isso virando dado, isso virando informação que vai te dar poder de negociação.
Acho que vai ser bem bacana aí quem puder visitar a gente lá no Copa, vai ser bem legal. Fábio, cara, muito obrigado. É sempre um prazer conversar contigo. A gente tem uma Eu que parceria aí de agradeço, longa né? data já, que está rendendo muitos frutos, né? Que tem tudo para seguir crescendo. Eu queria encerrar falando sobre a jornada do dado, paralela à jornada do paciente, tem uma jornada do dado. Todo gap de informação, todo buraco de informação nessa jornada do dado, seja assistencial, operacional ou financeiro, é igual a prejuízo, é igual a perda de dinheiro, é igual a desperdício. Tá? A hora que as pessoas entenderem esse conceito muito básico, vão investir os recursos e a energia nas coisas que vão trazer mais resultado, e eu não tenho dúvida nenhuma que essa jornada toda vai trazer, tem muito desperdício por gap, buraco de informação, descontinuidade, dado duplicado, dado faltante, isso gera um ruído gigantesco, e ruído é igual a desperdício, a prejuízo. Desperdício, com certeza. E eu convido os nossos ouvintes também a ouvir os nossos outros episódios, temos 6 temporadas já, tem muito conteúdo, tem muita informação, tem muita conversa boa nas outras temporadas. Então falamos aqui nesse episódio sobre interoperabilidade, sobre fluxo de faturamento, fluxo de caixa, glosa, redução de tempo, redução de pessoal necessário, redução de desperdício, aumento de faturamento, principalmente deixando de perder coisas que você já está trabalhando para fazer. Então isso com certeza é de interesse de todo mundo. Fábio, muito obrigado. Aos nossos ouvintes também, que ficaram até o final, muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço, gente. Obrigadão.